Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Bom, hoje, dando sequência aos nossos estudos, né? Vamos começar a trabalhar com o que seria o último dos grandes impérios do mundo antigo. Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre as Alexandrias, o Império de Alexandre, e nós vimos que ele havia conquistado o maior império até então, e que após a morte dele, esse império foi diluído e dividido em quatro partes. Bom, era o maior império até aquele momento, pois posterior a Alexandre, outro império começou a crescer e ele se tornou então o que seria até hoje o maior império que já existiu na face da Terra, não só em tamanho, mas também em duração. É o império que ele dura por volta de 1000 anos de existência e ele cria ao longo do tempo é, outros impérios, outros braços ali que vão durar por pelo menos mais 1000 anos. Ou seja, esse império ele cruzou toda o mundo antigo, a Idade Média e muitas de suas influências, como por exemplo a língua falada, os costumes, as leis, elas chegam até nós hoje em dia. Estou falando, é claro, de Roma, do Império Romano. O início dessa história data de 753 anos antes de Cristo, não é? Com a fundação da cidade de Roma. Muito pouco se sabe sobre o momento exato dessa fundação, não é? E aqui eu gostaria de deixar um parênteses para vocês. Sempre que alguma coisa é muito antiga, é muito do passado, fica difícil de nós termos documentos confiáveis. Basicamente porque o hábito de se ter um registro, de se escrever tudo que se faz em um governo, de ter documentos escritos e com carimbo, é uma coisa que começou a ser elaborada já no Império Romano. Ou seja, se estamos trabalhando com a fundação da cidade de Roma, ainda não havia esse hábito. Então, a história era passada de forma oral, ou seja, as pessoas contavam umas para as outras as histórias do passado, não tinha nenhum registro escrito. Muitas dessas histórias só foram ser escritas e arquivadas séculos ou até milênios depois. E, bom, quem já brincou daquela brincadeira de telefone sem fio sabe como uma informação passada de forma oral nem sempre chega à mesma ideia ao final, não é? Então é muito impreciso. Outra coisa também é que muitas lendas acabam se misturando nessa história. Então, quando se trabalha com a formação da cidade de Roma, deve-se haver um cuidado para separar o que é de fato, o que é histórico, do que é lenda. Uma das lendas mais famosas sobre a criação da cidade de Roma é a que diz respeito aos gêmeos Rômulo e Remo. Quem são esses? Lembrando que isso aqui é uma lenda, tá, gente? Provavelmente nada disso aconteceu de verdade, mas muitos italianos, muitos romanos, eles usam dessa história para como uma forma de identificação nacional. Então, Rômulo e Rêmulo são dois irmãos gêmeos que, segundo a mitologia romana, né, estão diretamente ligados à fundação da cidade, né? Sendo Rômulo o fundador da cidade. Segundo a lenda, eles são filhos do deus Marte, que quando estudamos mitologia grega, ele era chamado de Ares. Então ele é filho do deus da guerra. A história começa quando um rei chamado Númitor havia sido derrotado e deposto por Amúlio, seu próprio irmão, e ele obrigou a sobrinha Reia, filha então de Númitor, a ficar presa, a ficar isolada numa torre sem contato com ninguém. Mas que durante esse cárcere ela foi visitada pelo deus da guerra e eles tiveram um filho. Então Reia e o deus da guerra tiveram filhos que eram os gêmeos Romo
e Rêmulo. Ao saber do nascimento desses gêmeos que poderiam ameaçar o seu império, seu reinado, Amulio joga os dois no rio, né, na esperança de que eles morressem. Porém, eles teriam sido encontrados por essa loba que os alimentou, que os amamentou. E que depois deles terem sido resgatados por essa loba, eles foram criados depois por um camponês até a idade adulta. Quando eles descobrem quem são de verdade e o que aconteceu com sua mãe, presa numa torre, e eles vão até então o seu tio, não é? E o derrotam. Eles derrotam Amulio e se tornam eles próprios os reis, né? Os governantes. É, Ao longo dessa história, Remo acaba morto também, né? Existem algumas versões que dizem que ele morreu durante o combate, outras que ele foi morto pelo próprio Rômulo, mas enfim, Rômulo então, como o grande herói, o grande herdeiro, ele funda para si esta cidade, e dá a ela o seu nome, Roma. Bom, esta é a versão da lenda, é a versão que os romanos contam para engrandecer sua própria cidadania, não é? Para dizer, olha, nossa cidade ela é próspera, ela é forte porque nós fomos fundados pelo filho do deus da guerra. Nosso primeiro rei foi um semideus. Então é uma história que eles contam para se engrandecer. Mas o que sabemos de concreto? Sabemos que a cidade ela está localizada em uma região bastante interessante na Itália, não é? Ela é uma planície localizada entre colinas, certo? Então assim, em volta de onde foi erguida a cidade existe uma cadeia de colinas e de montanhas, o que cria ali uma certa proteção natural. É como se a cidade tivesse naturalmente uma fortaleza, o que a protegeria de invasões. Outra coisa também é que ela era banhada pelo rio Tibre, que fornecia água potável e uma fonte de sustento. E ele era também um rio navegável. Aliás, ele é ainda um rio navegável, o que permitia também o escoamento de produtos, né? Então o comércio ali tinha essa facilidade. Ele ainda tinha acesso ao mar. Então a localização da cidade era uma coisa bastante interessante. E que provavelmente ela foi fundada a partir de uma fortificação que os latinos, que eram os que moravam ali, latinos e etruscos, eles fundaram essa cidade para se proteger de ataques de outras nações que tentavam anexar a região. Então tem essas duas versões da formação de Roma. Uma lendária, onde um semideus cria a cidade, e outra mais histórica, onde grupos que estavam em constante combate com outros grupos fizeram uma fortaleza, uma fortificação e um local privilegiado geograficamente. Bom, mas assim, até então ah, uma cidade, né, feita numa planície privilegiada perto de um rio cercada de montanhas. Não parece com qualquer outra cidade que nós já estudamos aqui? Não faz lembrar Atenas, as cidades da Mesopotâmia ou as próprias cidades do interior do estado de São Paulo? Cidades que eram feitas próximos a um grande rio? O que fez dessa cidade ali na Península Itálica a se tornar a capital do maior império que já existiu? Bom, para responder esta pergunta, que nós trabalharemos ao longo das aulas deste bimestre, trataremos, portanto, neste bimestre, da criação e da expansão de Roma e como que a cultura dele nos afetou até hoje, vamos passar por algumas eras.
Roma, então, ele teve três diferentes grandes eras, três diferentes momentos aí. Ela foi primeiro uma monarquia, depois ela passou a ser uma república e por fim passou a ser um império. Essa primeira fase, a fase monárquica, é a fase mais antiga, não é? Então não sabemos muito sobre esses reis, não é? Mas sabemos um pouco sobre como que a sociedade romana se dividia, como que ela era configurada neste princípio, né? E são coisas que vão perdurar depois para as outras eras de Roma. Primeiro, quem eram os cidadãos de Roma? Você tinha, primeiro, no topo da sociedade, os mais importantes eram os patrícios, que era a classe dominante, formada por nobres e proprietários de terra. Depois, você tinha os plebeus, que eram comerciantes, artesãos, camponeses e pequenos proprietários. Então, a diferença entre os patrícios e os plebeus era a questão da nobreza e da quantidade de terra. Enquanto os patrícios eram nobres e tinham muitas terras, os plebeus eles não eram nobres e tinham pequenas terras e eram artesãos e tinham outras funções. E tinha por fim os clientes, que eram aqueles que viviam da dependência dos patrícios e dos plebeus. Eram prestadores de serviço, né? Eram o que na idade mal comparando, o que na Idade Média passou a se chamar de servos, certo? Mas não é, tá? É só para vocês entenderem mais ou menos. Então, os clientes eram aqueles que prestavam serviço tanto para os plebeus quanto para os patrícios. Bom, nessa monarquia romana, o rei ele exercia função executiva, judicial e religiosa, ou seja, ele era o juiz daquela sociedade, ele era a principal figura religiosa daquela sociedade e ele era quem governava aquela sociedade. E haviam algumas instituições, né? Havia alguns órgãos que ajudavam esses reis. Alguns nobres, certo? Que tinham algumas câmeras formadas por esses nobres. Qual eram essas câmaras? A primeira era a Assembleia Curiata, que era formada por 30 chefes de família do povo. Sua função mudou ao longo dos séculos, mas era responsável por elaborar leis, né? E fazer recurso jurídico e ratificar, né, as coisas que o rei promovia ou não. E tinha também o Senado. O Senado era composto por patrícios que assessoravam o rei e tinha o poder de vetar as leis apresentadas. Você tinha então duas assembleias que uma podia fazer leis e a outra que podia votar ou não as leis. Mas o grande juiz ainda era o rei, certo? Então essas duas instituições elas sempre perdiam poder para o monarca. Em 509 a.C., houve um golpe militar que depôs o rei, tirou o rei, acabou com a monarquia, não é? Os patrícios começaram a ficar preocupados porque o rei ele começou a se aproximar muito do povo, ele começou a dar muita representatividade para o povo, para os plebeus. Isso desagradou aos patrícios que deram um golpe de estado, depuseram o rei e começaram então uma república, que será o tema da nossa próxima aula, a República Romana. Para agora, para ver se vocês entenderam todo o conceito da aula, me respondam essas três perguntinhas. Primeiro, o que era a Assembleia Curiata? Segundo, quem eram os plebeus? E por fim, o que era o Senado? Certo, pessoal? Então, bons estudos e até semana que vem.